Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada de dados. Estamos no módulo 3, calibração multivariada. Vamos ver agora o capítulo 1, regressão linear múltipla e regressão por componentes principais. Neste módulo nós vamos ver calibração, que é a transformação de medidas instrumentais em resultados que possam ser entendidos, no caso resultados quantitativos. Neste caso nós temos a previsão de uma informação quantitativa y a partir de medidas instrumentais x. Por que eu estou colocando aqui medidas instrumentais? Pois na maioria das vezes nós teremos uma grande quantidade de variáveis sendo reportado nessas medidas. E é nesses casos que se faz importante o uso de estatística multivariada. Então nós vamos prever essa informação y via alguma função matemática. Queremos desenvolver uma equação ou função empírica para um conjunto de variáveis num dado tipo de amostra, obedecendo esse tipo de equação. Y é igual a uma função de x, onde x para mim é minhas variáveis instrumentais. Então nós vamos ver como que isso ocorre na parte de quimiometria. Os pré-requisitos para a construção de um modelo de calibração. Primeiro, o conjunto de amostras de calibração cujas propriedades a serem determinadas. Então, um exemplo, a concentração ou qualquer propriedade física também da minha amostra eu posso prever, como densidade de amostras de petróleo ou a viscosidade, eu também consigo construir um modelo de calibração multivariada para isso. Elas sejam conhecidas, então eu preciso ter essa medida conhecida para o meu modelo poder aprender. Um conjunto de amostras de validação, ou também chamado de previsão, com a propriedade a ser determinada, no caso, o meu y, também conhecida para averiguar se o modelo desenvolvido está adequado. Então, nesse caso, eu preciso desse segundo conjunto para testar o meu modelo. Então, eu vou construir o meu modelo com um conjunto de calibração e logo em seguida aplicar ele em um conjunto de validação, cujas as amostras do conjunto de validação não foram utilizadas para construção do meu modelo, ou seja, não foram utilizados para determinação dos meus coeficientes, dos meus parâmetros do modelo. Mais à frente vamos ver como que isso ocorre. E também novas amostras para determinar a propriedade de interesse a partir do modelo desenvolvido e validado. Os tipos de dados. Então nós podemos ter vários tipos de dados em X, ou seja, os dados instrumentais. Então, por exemplo, aqui nós temos o comprimento de onda, a absorbância, em função de um determinado tempo. Podemos ter aqui um processo onde a cada instante, a cada segundo, é tomado a absorbância em vários comprimentos de onda da minha amostra. No caso, para uma única amostra. Então, se eu fixar um tempo qualquer, e fixar um comprimento de onda e só ir medindo a absorbância para a minha amostra, então para cada amostra eu vou ter apenas um escalar. Ou seja, eu vou ter uma ordem zero para a minha matriz. Se eu utilizar um certo tempo, vou fixar um certo tempo na medida em que a minha reação ocorre. Então pode ser, por exemplo, 17 segundos. E em 17 segundos eu faço a medida nos comprimentos de ondas de 700 até 400. Então eu vou ter um vetor para essa minha amostra. Ou seja, então cada amostra será um vetor medido em 17 segundos, onde eu tenho as variáveis em comprimento de onda de 700 até 400. E os valores que eu vou ter para cada variável são os valores de absorbância. Então eu vou ter um vetor de primeira ordem. Ou eu posso fazer o inverso. Fixar um certo comprimento de onda, então, por exemplo, eu fixo o comprimento de onda 490 e vou medindo ela em função do tempo, desde o início até, quando inicia a reação, até, por exemplo, 30 segundos. Então, para cada amostra, eu vou ter vários valores de absorbância, então os valores que eu vou ter nesse vetor são valores de absorbância, e esses valores de absorbância foram medidos no comprimento de onda especificado, então, por exemplo, no comprimento de onda 490. Então, também tem um conjunto de dados de primeira ordem, ou seja, para cada amostra eu vou ter um vetor de valores de
absorbância. Ou eu posso fazer medindo para cada segundo, tomando o valor de absorbância, tomando um espectro de 700 até 400 nanômetros. Então, para cada amostra, eu vou ter aqui, num desses modos, eu vou ter o tempo, no outro modo, eu vou ter os valores de comprimento de onda. No caso, o tempo vai variar de 0 até 30 segundos, e no segundo modo, onde eu tenho um comprimento de onda, ele vai variar de 700 até 400. Então, para cada amostra, para uma única amostra, eu vou ter uma matriz de dados. Então, nesse caso, nós temos um dado de segunda ordem. Nesse curso, nós vamos fixar nesse tipo de dado aqui, ó, o dado de primeira ordem, onde a cada amostra eu tenho um vetor de dados. Então, vamos iniciar pelo primeiro conjunto, onde eu tenho um escalar para cada amostra. Ou seja, nós temos uma calibração univariada de ordem 0. Então, nós temos os dados escalares. Exemplo, um eletrodo íon seletivo, um espectrofotometria com leitura em comprimento de onda fixo. Um exemplo que eu dei, eu posso fixar um comprimento de onda em 490 e medir somente nele. Posso ter a área de um pico cromatográfico. E nesses casos eu tenho algumas necessidades. Primeiro, o sensor deve ser totalmente seletivo para aquele analito que eu estou observando, e a resposta deve ser conhecida e linear. Eu preciso ter uma resposta linear. Para fazer essa calibração, eu utilizo de estatística univariada, e a análise não pode ser realizada na presença de interferentes. Eu não posso ter interferentes no mesmo sinal que eu estou utilizando para a minha amostra. Então, um exemplo aqui de uma curva analítica, um exemplo bem genérico, onde eu tenho a concentração de um meu analito e aqui eu tenho a absorbância. E na regressão, né, para mim determinar os coeficientes da minha equação, né, o coeficiente linear e o coeficiente angular, que minimizem os erros das minhas amostras, eu utilizo uma regressão pelo método dos mínimos quadrados ordinários. O objetivo nesse caso é encontrar uma equação onde eu tenho a absorbância para uma amostra qualquer é igual a um coeficiente linear mais um coeficiente angular multiplicado pela a concentração mais um resíduo, mais um erro. Então, um exemplo que eu tenho 5 pontos amostrais, ou seja, tenho 5 amostras, onde para cada amostra eu tenho a concentração conhecida para aquela amostra e a medição da absorbância, ou seja, eu fiz um ensaio e determinei a absorbância para aquela amostra. Então, eu construo o meu modelo de calibração. O meu erro é igual ao valor de absorbância medido menos o valor de absorbância estimado pelo modelo. Então, nesse caso, eu posso fazer essa representação na forma matricial, onde eu tenho um vetor de absorbância é igual a uma matriz de concentração, vamos dizer por que uma matriz, vezes esse vetor com os meus coeficientes, meus parâmetros do modelo, o parâmetro coeficiente angular e o coeficiente linear, mais um vetor de erro, onde esse carinha aqui, esse conjunto, é o meu modelo, ou seja, o que eu vou estimar. Eu estimo os meus coeficientes beta por B. Vou utilizar então B, onde o B é a estimativa desses parâmetros beta. E o objetivo é determinar os valores do coeficiente linear e o coeficiente angular que minimizem a soma desses resíduos ao quadrado, onde esses resíduos devem distribuir normalmente com média zero e variância sigma 2. Então, eu quero reduzir, minimizar essa soma, e para isso eu tenho que identificar, tenho que encontrar esses valores de coeficientes B.